Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabes quem é que disse esta afirmação ou fez esta afirmação? Exatamente, o apóstolo Paulo. E sabes em que circunstâncias? Exatamente, estando preso. Mas ele tinha uma esperança. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 19 e seguintes, ele diz que sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, ele estava esperançado, mas uma esperança certa de que seria libertado pela oração intercessória dos seus irmãos. Então ele diz, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, e agora repare, com toda a confiança, com total confiança, em completa confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E agora vem a afirmação, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Uma grande afirmação, sem dúvida. Mas não é já só da boca para fora. Ele podia dizer que o seu testemunho de vida não envergonhava a Cristo. Antes, pelo contrário. Diz com toda a confiança, com total confiança. Cristo seria, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo entregou-se de alma e de coração à obra, ao ministério, ao encargo que o Senhor Jesus, que lhe aparecera no caminho de Damasco, lhe confiou. Apesar disso lhe ter custado prisões, perseguições, maus tratos, ter passado fome muitas vezes, perseguido, etc. Mas sabe, a vida já não lhe pertencia. Ele tinha-se entregue completamente ao Senhor Jesus. Como nós vimos na meditação anterior, ele podia dizer, estou pronto a sofrer perseguição, injúrias, falsas acusações, estou pronto a ser preso e a ir até à morte, porque quer na vida, quer na morte, o meu alvo, o meu objetivo é dar glória a Deus, é engrandecer o seu nome, é glorificar o nome de Cristo. Por isso ele podia dizer, eu tenho confiança de que tanto agora como sempre, o nome de Cristo será engrandecido. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Queria interpelar-te, a ti, meu amigo, que me escutas, e que porventura a palavra de Deus seja até um pouco estranha a ti. Até sejas daqueles que não tens fé, não acreditas em Deus, pões em causa a palavra. Mas a questão aqui é o testemunho de um homem que deu a sua vida pelo testemunho de Cristo. E este homem podia afirmar que o morrer para ele seria ganho. Quantos e quantos hoje vivem sem Deus no mundo, sem crer, sem ter uma fé, sem ter uma esperança, sem ter uma expectativa da vida eterna. Jamais eles afirmariam, como o apóstolo Paulo afirmou, que o morrer é ganho. Antes, pelo contrário, dizem, morre, acaba tudo. Vamos
para trás da igreja, vamos para o cemitério. É lá onde todos terminamos. E isso é verdade. A palavra de Deus diz que nós somos pó, feitos do pó, e ao pó voltamos. Mas isso referindo-se ao corpo. Não se refere à alma e ao espírito, porque esses foram soprados por Deus no homem e, portanto, lhe pertencem a Deus. Diz que na morte o corpo desce à sepultura, mas a alma e o espírito sobem para Deus que o deu. Por isso, meu amigo, eu quero chamar-te a atenção para esta realidade espiritual que só porque não é visível aos olhos da carne, não significa que seja menos real. É tão real ou mais real que a vida física. E nós só conseguimos ver essa vida espiritual com os olhos da fé. Nós temos uns olhos interiores, são os olhos da fé. Assim como também temos os ouvidos interiores, são os ouvidos da fé, para ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo revela-nos, através da palavra que ele deixou escrita, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas precisamos de ouvir não com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos espirituais. Precisamos de ver com os olhos espirituais e não apenas com os olhos físicos. E você pode também tocar, tu podes também tocar em Deus através da sua palavra, pela fé. Eu estou aqui para te chamar à fé. Nós somos seres, não somos simplesmente seres racionais, mas somos mais do que isso. Nós temos fé, coisa que um animal não tem. Tu e eu podemos crer para além do mundo físico. Podemos questionar-nos quem sou, de onde venho, para onde vou, quem me fez, quem me planeou, quem me fez assim, quem organizou o meu corpo humano, a mente, os pensamentos. Não somos fruto do acaso, mas somos resultado da obra criadora de um Deus que é santo, que é sábio, que é omnipotente e que está presente no meio da sua criação. Portanto, eu quero chamar-te à fé. Para quê? Para que a morte possa ter realmente um sentido para ti. Para que não tenhas mais medo da morte, mas tenhas a certeza e a esperança certa e segura de que na morte apenas passarás para a vida eterna. Por isso, eu quero chamar a tua atenção para a segunda parte deste texto. O apóstolo Paulo, por outro lado, tinha uma angústia, tinha dois desejos, ele estava dividido. Porque veja o que ele diz a seguir. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, ficar vivo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer-nos? Que ele sabe que morrer era ganho. Porquê? Porque após a morte o crente vai ser galardoado por Cristo. É verdade. Deus vai galardoar-nos, coroar-nos, digamos assim, pelo trabalho realizado na sua obra. Porque a palavra de Deus nos encoraja a sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Não. Aqui neste mundo podemos ser mal recompensados
pelos nossos patrões, até sentir-nos injustos, injustiçados, mas o salário pago por Deus pelo nosso trabalho prestado seremos bem remunerados. Aleluia! Graças a Deus por isso. Aleluia! Eu tenho essa fé, tenho essa esperança e tenho essa certeza de que grandes coisas nos esperam lá no céu. Então o apóstolo Paulo sabia que partir era estar com o Senhor, era estar na presença do Senhor, porque nós agora apenas pela fé que nós cremos nele, mas depois estaremos com ele e o conheceremos tal como somos conhecidos, gozaremos da sua presença. Como será maravilhoso. Aí já não é preciso mais fé, nem esperança. Resta apenas viver em amor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então ele estava dividido. Ele não sabia se havia de partir ou se havia de ficar aqui na terra para servir de bênção para os seus irmãos na fé, para poder continuar-lhes a falar-lhes, a expor o Evangelho aos perdidos, para que venham à fé, para que venham ao arrependimento, para que creiam nesta verdade e assim aceitem o Salvador nas suas vidas, para que possam viver já nesta vida com propósito, sabendo quem são, de onde vieram e para onde vão, e para que possam ter esperança para além da morte. Esta é a grande mensagem e o testemunho que o apóstolo Paulo nos deixa, que para além de nos mostrar de que estava pronto a servir ao Senhor, quer na vida, quer na morte, ele quer-nos aqui deixar este testemunho para que venhas à fé, para que venhas a crer neste Jesus maravilhoso, a crer nesta palavra sábia, uma palavra verdadeira, que é digna de toda a aceitação. Esta é uma palavra fiel. Esta é uma palavra diferente de todas as outras. Este não é um livro qualquer, é a palavra inspirada de Deus. E graças a Deus porque o apóstolo Paulo ficou entre nós, ou melhor, entre estes que estavam com ele, e pôde deixar-nos as suas cartas escritas, que agora servem para a nossa meditação e servem também para conhecer os propósitos de Deus, para conhecer o Evangelho de Deus, que traz salvação, cura e libertação. Por isso, meu amigo, eu quero convidar-te a vires a esta fé em Cristo Jesus, porque vale a pena dar a sua vida por Cristo, porque aquele que guarda a sua vida, perdê-la-á. Vimos isto no último estudo, não foi? Mas aquele que perde a sua vida por amor do Evangelho, por amor de Cristo, ganhará a vida eterna e a recompensa eterna. Por isso eu te convido a fazeres esta oração comigo ao Senhor neste dia, para que Ele te possa receber como filho e te possa dar a vida eterna e esta esperança bendita, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Pai Santo, eu sei o quanto tenho andado longe dos teus caminhos, não tenho valorizado a tua palavra e não tenho temido as advertências da tua palavra. Mas eu reconheço agora que preciso de ti para me perdoares os meus pecados, para me dares a vida eterna. Restaura-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero gastar-me ao serviço, ao teu serviço, a trabalhar na tua obra. Eu quero ter um verdadeiro propósito para a minha vida, para que eu possa afirmar como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Pai Santo, eu me entrego nas tuas mãos. Faz de mim um filho teu. Ajuda-me a seguir-te, a amar-te e a obedecer-te a cada dia da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E se fizeste esta oração com sinceridade no coração,
crê que Deus te ouviu e te recebe como filho. Agora és do Senhor Jesus, pertences-lhe, e para o conheceres melhor tens a Bíblia. Que tu possas criar um relacionamento com Cristo, através da oração e através da meditação na sua palavra. E junta-te a outras pessoas que também tenham esta fé no Senhor Jesus, uma fé apoiada na sua palavra. Por isso eu oro que tu possas encontrar esse apoio e assim possas crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Até à próxima.